Olá pessoal, eu sou Vitor França, médico oftalmologista. Toda terça-feira a gente tem um encontro marcado aqui no YouTube para falar sobre oftalmologia para você, paciente. Importante você ter mais conhecimento sobre os seus olhos para que você sempre tenha uma visão muito boa. E na semana passada a gente fez a primeira parte do vídeo que vamos abordar a continuidade hoje, sobre toxoplasmose. Para você que ainda não viu, sugiro fortemente que veja. Tá aqui, ó. Tá aqui no card a primeira parte. Vá lá primeiro, depois vem para essa segunda parte, porque aí você vai entender um pouco melhor. Hoje é a continuidade. A gente vai abordar hoje basicamente as questões mais relacionadas aos olhos. O que é que acontece quando a gente tem uma agressão em decorrência do Toxoplasma gondii, tá? Então vamos lá para a parte 2 sobre toxoplasmose. Bom pessoal, uma breve recapitulação. No vídeo passado a gente falou sobre aspectos gerais da toxoplasmose. Dessa vez a gente vai falar o que acontece uma vez que a pessoa já teve o contato com esse micro-organismo, que ele já está lá no seu organismo e tem, obviamente, uma resposta do seu corpo contra ele. Quando a gente pensa na toxoplasmose causando alterações oculares, é importante que você entenda que a principal causa de retinite infecciosa em pessoas que têm um sistema imunológico adequado, que nós denominamos de imunocompetentes, é exatamente a toxoplasmose. E essa retinite é importante porque ela vai levar sequelas, que nós vamos falar mais para o fim do vídeo, mas ela pode ter recorrência, então é um evento que não é necessariamente único. Você pode ter um evento hoje e daqui a um determinado tempo ter uma reativação disso. E o que é que acontece? Essa retinite vai ser substituída, depois de tratada, por uma cicatriz. E essa cicatriz pode persistir contendo cistos, e esses cistos reativados é que vão gerar um novo quadro de retinite. Melhor explicando, retinocoroidite. Envolve tanto retina quanto coroide, que são estruturas aí do lado do nosso fundo do olho que não vou aprofundar porque não é o objetivo desse vídeo. Mas é claro que a principal causa é a reativação de cistos que já estavam lá numa cicatriz inicial, mas em menor parte dos casos pode ser por uma nova infecção de novo, né? Ninguém está livre disso. E essa recorrência ocorre geralmente entre os 10 e os 35 anos de idade, com a média em torno dos 25. Ou seja, acomete pacientes muito jovens. Isso é importante que você saiba, porque como é uma situação que traz sequelas, isso tem um impacto inclusive na atividade social, na atividade laboral, ou seja, de trabalho desses pacientes. Então é uma condição que a gente tem que procurar identificar e tratar o quanto antes. E o que é que faz o paciente identificar? Geralmente é um olho que pode ficar mais avermelhado, é um olho que apresenta uma sensibilidade aumentada à luz, nós chamamos isso de fotofobia. Já fiz vídeo aqui também explicando sobre a fotofobia, então se você quer entender um pouco melhor, basta clicar aí e entender um pouco mais sobre isso. Pode acontecer, e geralmente é um sintoma que traz muito o paciente ao consultório, que é uma redução, uma turvação da visão. Ele fala: doutor, esse olho aqui especificamente está muito ruim, está fraco, está pior, não era assim antes. Então geralmente é uma baixa da visão que não vem acompanhada de dor ocular. Então isso geralmente é o que chama a atenção do paciente. Na maioria das vezes ele vai pensando que falta óculos, que o olho dele piorou porque está faltando óculos. E nesse caso da toxoplasmose a gente já está vendo que não é por isso, é uma situação que pode trazer ainda problemas maiores. Daí a necessidade de você procurar o quanto antes o seu oftalmologista. Então, sensibilidade aumentada à luz, redução da visão, olho vermelho e moscas volantes também são comuns. As moscas volantes são alterações que a gente percebe como se tivesse algum bichinho, um inseto, um objeto passando ali na frente da nossa visão, mas que na verdade, no caso aqui da toxoplasmose, é um processo inflamatório intenso no vítreo. Então isso dá essa percepção para o paciente. E o vítreo é uma camada transparente, é uma geleia, digamos assim, no fundo do nosso olho, que ela é transparente, permitindo a passagem da luz. À medida que você tem opacidades, inflamação nessa região, o paciente percebe alterações lá na retina, porque já deixa de ser transparente, já tem um processo inflamatório ali que atrapalha a passagem da luz. E você chega ao seu oftalmologista e o que é que ele vai identificar no seu exame? Bom, existe uma série de coisas que a gente faz para identificar qual direção seguir, porque até nesse momento a gente não sabe que se trata de toxoplasmose, mas à medida que o exame vai sendo realizado, quando a gente chega na etapa de avaliar o fundo do olho, é que a gente vai observar uma lesão que é compatível. Eu não vou aprofundar sobre como é essa lesão, porque não é interesse do público em geral, tá? Isso é uma coisa de interesse mais até médico mesmo. Mas não é o objetivo do nosso vídeo. O que é que você precisa saber como paciente? O médico, quando observar o fundo do seu olho, ele vai ver uma lesão típica,
sugestiva da toxoplasmose, com características ali que a gente começa a raciocinar, e como a gente viu que é a principal causa de retinite, inflamação lá no fundo do olho, a gente já vai sugerir esse diagnóstico naquele primeiro momento. Mas é importante que a gente faça também uma correlação com o exame laboratorial, e aí a gente faz uma sorologia para a toxoplasmose, que vai identificar para a gente e confirmar o nosso raciocínio. Ressaltando, pessoal, que isso é uma confirmação de um raciocínio da principal causa. Ou seja, em geral, a gente não vai retardar o início do tratamento para esperar você voltar com 10, com 15, com 20 dias para mostrar para a gente o resultado e a gente falar, tá vendo, era aquilo mesmo, vamos tratar agora com 15, 20 dias de atraso. Não, em geral a gente trata e aí a gente vai acompanhando o paciente frequentemente, porque essa doença é potencialmente grave, a gente vai ver já já. E por que é uma doença potencialmente grave? Bom, vamos falar um pouquinho então da evolução desse problema no nosso olho. Como é que ocorre? Isso vai depender de uma série de fatores, né? Tem gente que vai ter uma lesão um pouco mais exacerbada, vai ter gente que vai ter uma reação menor. E por que isso acontece dessa forma? Bom, a primeira coisa, o primeiro fator que vai depender para gerar mais ou menos problema é exatamente a agressividade, entre aspas, tá? Eu estou traduzindo um termo técnico aqui para vocês, mas é uma agressividade desse micro-organismo, associada à resposta do indivíduo àquele micro-organismo que está gerando o problema e associada também à característica da lesão, nesse caso o tamanho da lesão. Quanto maior a lesão, mais problema a gente vai ter. É interessante ressaltar que nos pacientes que têm uma competência imunológica boa, nós chamamos de imunocompetentes, esses pacientes vão ter a solução, entre aspas, do problema em 6 a 8 semanas. Só que aquelas alterações do vítreo, da geleia do olho que é transparente, podem demorar muito mais a desaparecer. Então, às vezes, o problema em si já resolveu, mas a turvação visual ainda fica por um período por conta dessa inflamação lá no vítreo. À medida que essas opacidades vão reduzindo, vai tendendo a clarear um pouco mais a visão novamente. O problema, pessoal, é que essa inflamação, essa lesão lá inflamatória no fundo do olho, vai sendo substituída com o tratamento por uma lesão atrófica, uma lesão cicatricial. E a mesma coisa de uma cicatriz de pele. Se você tem um corte profundo na sua pele, o corte em si ele é resolvido e a cicatriz ela persiste. Então a mesma coisa lá no fundo do olho. Quando ocorre essa lesão no fundo do olho, que ocorre a cicatrização, a lesão não é mais ativa, não tem mais atividade da doença, mas o estrago está feito. E esse estrago feito, acaba o problema? Naquele momento sim, mas qual que é a informação que você tem que levar em consideração para ficar sempre atento e manter, como eu sempre falo aqui nos vídeos, um acompanhamento regular com o seu oftalmologista? A questão é que essa infecção pode recidivar, ou seja, ela pode voltar. E em que proporção, doutor? Bom, vamos entender agora uma informação extremamente importante. Após um primeiro ataque, uma primeira exposição, uma lesão lá no fundo do olho associada à toxoplasmose, o que é que acontece? Em até 3 anos, a chance de retorno, pessoal, é de 50%. Então é uma chance, uma moeda jogada para cima, como eu sempre falo. Então a chance de não acontecer existe, mas a chance de acontecer é da mesma proporção. Então é importantíssimo, você que já teve toxoplasmose no olho, manter o seu acompanhamento oftalmológico. A demanda, quanto vai ser esse acompanhamento, de quanto em quanto tempo, é o seu médico quem vai lhe dizer. A gente viu que tem alterações mais graves e alterações menos graves. Então, a depender da sua necessidade em específico, pode ser que o seu médico precise te ver com uma frequência muito maior. Enfim, toxoplasmose é uma situação que gera bastante problema, pessoal. Gera problema dali para frente. Lembre que uma cicatriz não é desfeita. Então é uma situação que pode realmente baixar a visão do paciente. Quando a gente fala da parte congênita, né, da parte que foi lá adquirida na barriga da mãe, tem um agravante. As lesões tendem a ter uma preferência na região macular, ou seja, na região central da retina. Você olhando agora diretamente aqui para o vídeo, você está usando a sua mácula, a sua região central da retina. Eu olhando aqui para vocês, é a mesma coisa. Então quando a gente tem uma lesão que acomete a mácula, a gente tem uma lesão que acomete a região central da nossa visão. Então não é incomum um paciente ter a lesão em um olho, por exemplo, e não enxergar bem. Ele tapa o olho bom, ele não enxerga bem. Quando ele tapa o olho acometido, o outro olho é perfeito, digamos assim. Então na prática, pessoal, é uma situação que pode geralmente, inclusive, incapacitar o paciente para determinados tipos de função. E falando sobre isso, eu já entro no outro tópico, que é exatamente as complicações da toxoplasmose ocular. A primeira delas a gente acabou de citar, que é o acometimento da região central da retina da mácula. E infelizmente essa é uma complicação comum. Outra complicação comum é o acometimento indireto do nervo óptico por proximidade da lesão.
a mácula fica próxima do nervo óptico. Então, se a gente tem uma complicação comum na mácula, a gente pode ter indiretamente uma lesão também no nervo óptico. E de forma menos comum, nós temos aí edema na mácula, que é um inchaço, traduzindo aí de forma bem simplória, é um inchaço nessa região central. A gente tem alterações vasculares que podem ocluir esses vasos pelo processo inflamatório mesmo. A gente tem também acometimento direto do nervo do olho, e isso pode simular alterações de outras doenças. Então é uma alteração incomum que ainda pode atrapalhar o nosso raciocínio diagnóstico. E também a toxoplasmose pode gerar um descolamento da retina. Enfim, já deu para entender que é uma situação que exige bastante cuidado tanto do paciente quanto do médico. E como é que é feito o tratamento, pessoal? Existem alguns esquemas farmacológicos, que a gente utiliza medicações para tratar especificamente esse micro-organismo, mas o que é que eu quero ressaltar no vídeo aqui para vocês? Primeiro, claro, utilizar a medicação de acordo com a prescrição do seu médico. Isso é importantíssimo, e seguir as orientações dele também. Mas o que é interessante você, paciente, entender o que a gente objetiva, já que é uma doença que pode deixar sequelas, com o tratamento nós procuramos fazer 3 objetivos. Temos 3 objetivos com o tratamento para a toxoplasmose ocular. O primeiro deles, já que é um processo inflamatório, é a gente exatamente reduzir o processo inflamatório e a gravidade dessa inflamação, já que a gente viu que é isso que gera uma cicatriz futura. E se a gente reduz uma cicatriz, que vai ser feita com tratamento, a gente vai reduzir o tempo de exposição da doença, a gente vai reduzir a sequela que ela gera, obviamente a gente procura como segundo item diminuir o risco de perda permanente da visão, já que se é uma cicatriz, não tem como a gente recuperar a visão naquela área específica. Então se a gente reduz o tempo, se a gente reduz o processo inflamatório, se a gente reduz a cicatriz, a gente obviamente reduz a perda de visão naquele olho. E no momento mais inicial do vídeo, a gente falou que as recidivas podem acontecer, e essas recidivas em boa parte das vezes é por cistos que persistem ali na região da cicatriz. Eles persistem ali quietinhos, tranquilos, esperando o momento ideal para que ocorra novamente uma recidiva do problema. Então, se a gente faz um tratamento que reduz a inflamação, reduz cicatriz e reduz a quantidade de cistos, a gente está prevenindo também a recidiva, o retorno dos sintomas lá na frente. Então, pessoal, esses 3 objetivos fazem a gente buscar tratamento da toxoplasmose. Eu espero que esses 2 vídeos, tanto a parte 1 quanto a parte 2, tenha sido bastante útil para você, que você pudesse entender um pouco mais, especialmente se você estiver passando por essa situação. O que fica de recado é que não dá para ficar sem acompanhar com o seu oftalmologista, mantenha acompanhamentos regulares. E se você gosta desse tipo de conteúdo, mais uma vez fica o meu pedido, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações. Se você gostou, aperta aquele botãozinho do legal para que mais pessoas recebam essa informação, e para mim também, para que eu consiga entender que esse conteúdo foi relevante para você. Então fique muito à vontade se quiser deixar seus comentários aqui. Aqui também está o Instagram, então fique à vontade se quiser seguir lá também. Um forte abraço, até a próxima terça-feira com mais um vídeo sobre oftalmologia para pacientes. Até breve!